Você seria contratada pela sua aparência? Você já foi julgada por usar uma roupa simples? Já sentiu que o mundo inteiro te olhava com desprezo, só porque você não tinha dinheiro para parecer? Agora imagine entrar numa sala cheia de gente elegante, sendo desprezada. Até que o próprio dono da empresa entra e muda tudo. Comente. Você já foi subestimada por sua aparência? Curta se acredita que a dignidade vale mais do que qualquer roupa. Inscreva-se. Aqui você encontra histórias que tocam o coração. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do seu valor. Clara sente o tecido áspero da camisa social roçar contra sua pele enquanto ajusta o colarinho pela 10ª vez. O espelho rachado do banheiro público reflete uma imagem que ela mal reconhece. Cabelos castanhos presos com um grampo dourado descascado, herdado da mãe, e um batom cor-de-rosa barato que comprou na esquina. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto dobra o currículo pela 3ª vez, tentando disfarçar as marcas de umidade que se formaram durante a caminhada de 40 minutos até ali. O ar-condicionado gelado da Vila Nova Group bate em seu rosto no momento em que empurra a porta de vidro. O cheiro de couro italiano e café importado invade suas narinas, contrastando brutalmente com o aroma de detergente barato que ainda gruda em suas roupas. Cada passo que ela dá sobre o mármore polido ecoa como um tambor, anunciando sua chegada, e Clara sente que todos os olhos do lobby se voltam para ela. Meu Deus, que lugar é este? Ela sussurra para si mesma, observando as paredes de mogno que se estendem até o teto decorado com lustres de cristal. Funcionários vestidos em ternos impecáveis passam por ela como se fossem fantasmas elegantes, seus sapatos de couro genuíno produzindo um som completamente diferente do barulho surdo que seus sapatos descascados fazem contra o chão. A recepcionista, uma mulher loira de unhas vermelhas perfeitas, levanta os olhos de sua tela de computador e a examina da cabeça aos pés. Clara sente o peso daquele olhar como uma lâmina cortando sua autoestima. Por um momento considera dar meia volta e sair correndo, mas então lembra das palavras de sua avó. Filha, dignidade não se compra em loja cara. Bom dia, Clara diz, forçando um sorriso enquanto se aproxima da recepção. Eu tenho uma entrevista marcada para a vaga de assistente administrativa. Meu nome é Clara Santos. A recepcionista franze o senho, como se o nome fosse estranho em sua boca. Clara Santos, ela repete, digitando no computador com unhas que tilintam contra as teclas. Ah, sim, você pode aguardar ali. Ela aponta para uma área de espera onde outras 5 mulheres já estão sentadas. Clara caminha até lá, sentindo que cada passo é uma eternidade. As outras candidatas estão vestidas como ela imagina que mulheres executivas se vestem. Ternos bem cortados, sapatos de salto que brilham sob a luz, bolsas de couro que provavelmente custam mais do que ela ganha em 3 meses. Seus cabelos estão penteados profissionalmente. Suas maquiagens são impecáveis e elas exalam um perfume sutil que custa uma fortuna. Ela se senta na poltrona mais distante, cruzando as pernas e tentando esconder a pequena mancha de café que descobriu em sua saia durante a viagem de ônibus. O couro da poltrona range suavemente sob seu peso e ela se pergunta se é apropriado se sentar ali com suas roupas simples. Olha só quem chegou! Uma das candidatas sussurra para a colega ao lado, sem tentar disfarçar muito. Será que ela se perdeu? Pensei que a entrevista fosse para assistente administrativa, não para faxineira. As outras riem baixinho, um som que corta o ar como vidro quebrado. Clara finge não ouvir, concentrando-se em respirar devagar e manter a postura ereta. Ela abre a bolsa de tecido, um presente de formatura do ensino médio, e retira o currículo mais uma vez, alisando as bordas com cuidado. 5 anos de experiência em atendimento ao cliente. Ela lê mentalmente. Curso técnico em administração, inglês intermediário,
Cada linha daquele papel representa noites estudando depois do trabalho, fins de semana sacrificados, sonhos construídos com suor e determinação. Uma das mulheres, uma morena de cabelos lisos e brilhantes, se levanta para ir ao banheiro. Ao passar por Clara, ela para e sorri com falsa simpatia. Querida, você tem certeza de que está no lugar certo? A entrevista para a limpeza é na entrada de serviço. Tenho certeza, obrigada. Clara responde, mantendo a voz firme, apesar do nó que se forma em sua garganta. Também estou aqui para a vaga de assistente administrativa. A mulher ri, um som agudo e desagradável. Ah, que fofo! Bem, boa sorte então. Ela se afasta, balançando a cabeça, como se Clara fosse uma criança que disse algo engraçado. Clara sente o rosto esquentar, mas força-se a manter a cabeça erguida. Ela pensa em sua mãe, que trabalhou dupla jornada para pagar seus estudos, em sua avó, que sempre dizia que a educação era a única herança que ninguém poderia roubar. Eu mereço estar aqui. Ela sussurra para si mesma. Eu mereço esta chance. O tempo parece arrastar-se como melaço. Clara observa o movimento constante do escritório através das paredes de vidro. Pessoas caminhando com pressa, telefones tocando, reuniões acontecendo. É um mundo que ela sempre sonhou em fazer parte, mas que agora parece mais distante do que nunca. Finalmente, a recepcionista se levanta e caminha até a área de espera. Bom, meninas, vamos começar. Podem me acompanhar para a sala de entrevistas. Ela começa a andar, e as outras 5 candidatas se levantam e a seguem como patinhos bem vestidos. Clara também se levanta, mas a recepcionista para e a olha com confusão. Desculpe, querida, mas é só para as candidatas selecionadas. Mas eu também estou aqui para a entrevista, Clara diz, sentindo o chão desabar sob seus pés. Meu nome está na lista. Ah, sim, eu sei, mas houve um ajuste na seleção. Infelizmente, você não se enquadra no perfil que estamos procurando. A recepcionista fala como se estivesse dispensando uma vendedora de porta em porta. As outras candidatas param e se viram para observar a cena. Algumas parecem constrangidas, outras simplesmente curiosas. Clara sente que o ar foi sugado de seus pulmões, que o mundo inteiro está girando ao contrário. Eu não entendo, ela gagueja, apertando o currículo contra o peito. Eu tenho todos os requisitos. Eu estudei, me preparei. Olha, querida, a recepcionista suspira. Não é sobre qualificações, é sobre adequação. Você entende, né? Esta é uma empresa de prestígio e precisamos de pessoas que representem nossa imagem. Clara sente lágrimas queimando seus olhos, mas se recusa a chorar na frente daquelas mulheres. Ela engole o soluço que ameaça escapar e balança a cabeça. Eu entendo, ela diz, embora não entenda nada. Obrigada pelo seu tempo. Ela se vira para sair, cada passo uma agonia, cada respiração um esforço. O mármore sob seus pés parece escorregadio agora, e ela tem medo de tropeçar e cair, tornando sua humilhação completa. O currículo continua apertado contra seu peito, um sonho amassado que ela carrega como um fardo. Mas então, quando ela está quase na porta, alguma coisa muda. Ela ouve passos firmes vindo do corredor e uma voz masculina profunda, que corta o silêncio como uma lâmina afiada. O que exatamente está acontecendo aqui? O eco dos passos masculinos ressoa pelo lobby como um trovão distante, fazendo com que todas as conversas cessem instantaneamente. Clara para no meio do caminho, seus dedos ainda apertados ao redor do currículo amassado, enquanto uma presença magnética preenche o espaço atrás dela. O ar parece eletrificar-se, carregado de uma autoridade que ela nunca sentiu antes. Perguntei o que está acontecendo aqui. A voz repete, mais grave desta vez. Cada palavra pronunciada com uma precisão que faz a recepcionista engolir em seco. Clara se vira lentamente, como se estivesse em um sonho, e seus olhos encontram um homem alto,
de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno cinza escuro que parece ter sido costurado especialmente para seu corpo. Seus cabelos negros têm fios prateados nas têmporas, e seus olhos, azul acinzentados, varrem a cena com a intensidade de um laser. Há algo nele que faz o coração de Clara bater mais rápido. Não apenas sua aparência, mas a forma como ele comanda o ambiente simplesmente por estar presente. Senhor Del Valle! A recepcionista exclama, sua voz subindo uma oitava enquanto ela se endireita como uma vara. Nós estávamos apenas organizando as entrevistas para a vaga de assistente administrativa. Arthur Del Valle. Clara reconhece o nome das pesquisas que fez sobre a empresa. Caminha mais para perto, seus passos medidos e deliberados. O cheiro de seu perfume chega até ela. Uma mistura sofisticada de cedro e bergamota que faz seus sentidos despertarem de uma forma que ela não esperava. Ele para a poucos metros de distância e Clara pode sentir o calor que emana de sua presença. E por que essa jovem está saindo? Arthur pergunta, seus olhos fixos em Clara de uma forma que a faz sentir como se fosse a única pessoa na sala. Ela não é uma das candidatas. O silêncio que se segue é tão denso que Clara pode ouvir seu próprio coração batendo. As outras candidatas trocam olhares nervosos, suas faces perfeitamente maquiadas, mostrando sinais de desconforto pela primeira vez. A recepcionista abre e fecha a boca como um peixe fora d'água, claramente procurando uma explicação que não a faça parecer exatamente o que ela é. Bem, senhor, ela finalmente consegue falar. Nós fizemos uma pré-seleção baseada no perfil da empresa. Esta moça não se adequa aos nossos padrões de apresentação. Os lábios de Arthur se contraem em uma linha fina e Clara vê uma faísca perigosa brilhar em seus olhos. Ele caminha até ela, cada passo fazendo o mármore vibrar levemente sob seus pés. Quando ele para na frente dela, Clara tem que inclinar a cabeça para trás para encontrar seu olhar. E ela sente como se estivesse sendo vista de verdade pela primeira vez em sua vida. Qual é o seu nome? Ele pergunta, sua voz suavizando em um tom que faz arrepios correrem pela espinha de Clara. Clara? Ela sussurra, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Clara Santos. Clara Santos, ele repete, como se estivesse saboreando cada sílaba. E você veio aqui para se candidatar à vaga de assistente administrativa? Sim, senhor. Clara ergue o queixo, encontrando coragem que não sabia que possuía. Eu tenho 5 anos de experiência em atendimento ao cliente, curso técnico em administração e inglês intermediário. Eu me preparei para esta oportunidade há meses. Arthur assente lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. E essas pessoas, ele faz um gesto vago em direção à recepcionista e às outras candidatas. Decidiram que você não serve baseado em quê, exatamente? O desconforto na sala é palpável agora. Uma das candidatas, a loira de unhas vermelhas que havia feito comentários maldosos, pigarreia discretamente. Senhor Del Valle, com todo respeito, mas a imagem da empresa é muito importante. Nós representamos a Vila Nova Group e... Você representa a Vila Nova Group? Arthur se vira para ela com uma velocidade que faz a mulher recuar um passo. Interessante. Eu não sabia que já havíamos contratado alguém para esta posição. A mulher empalidece visivelmente sob sua maquiagem perfeita. Não, senhor. Eu quis dizer que se fosse contratada. Se fosse contratada... Arthur ecoa, sua voz gélida. Entendo. E você acha que tem autoridade para decidir quem pode ou não pode trabalhar na minha empresa? Clara observa toda a interação em fascínio silencioso. Há algo hipnótico na forma como Arthur desmonta a arrogância daquelas mulheres com apenas algumas palavras bem colocadas. Ela pode ver o poder que ele carrega, não apenas em seu título, mas na forma como comanda respeito sem precisar levantar a voz. Senhor Del Valle.
A recepcionista intervém nervosamente. Eu posso explicar. Nós recebemos orientações do Departamento de Recursos Humanos sobre manter um certo padrão. Que padrão? Arthur pergunta, sua voz cortante como uma lâmina. O padrão de julgar as pessoas pela marca de suas roupas, em vez de suas qualificações. O padrão de humilhar jovens trabalhadoras que tiveram a coragem de vir aqui buscar uma oportunidade. Clara sente lágrimas queimando seus olhos novamente, mas desta vez não são de humilhação. É algo diferente, uma emoção que ela não consegue nomear. Gratidão, talvez, ou esperança, ou algo mais profundo que ela não ousa reconhecer. Arthur se vira para ela novamente, e desta vez há algo gentil em seus olhos duros. Clara, você disse que se preparou para esta oportunidade há meses? Sim, senhor, ela responde, sua voz mais firme agora. Eu pesquisei sobre a empresa, estudei o perfil da vaga, pratiquei respostas para possíveis perguntas. Eu queria muito trabalhar aqui. E ainda quer? A pergunta pega Clara de surpresa. Ela olha ao redor, vendo os rostos das outras candidatas, a expressão mortificada da recepcionista, o luxury do ambiente que a intimidou tanto quando chegou. Por um momento, ela considera dizer não, que talvez este não seja realmente o lugar para ela. Mas então, ela pensa em sua mãe, trabalhando 2 empregos para pagar suas aulas de inglês. Pensa em sua avó, que sempre dizia que o mundo só respeita aqueles que se respeitam primeiro. Pensa em todos os sonhos que construiu, todas as noites que passou estudando depois de um dia exaustivo de trabalho. Sim, ela diz, sua voz clara e determinada. Eu ainda quero. Arthur sorri. O primeiro sorriso verdadeiro que Clara viu desde que chegou ali. É um sorriso que transforma completamente seu rosto, suavizando as linhas duras e revelando uma humanidade que estava escondida atrás de sua máscara executiva. Perfeito, ele diz. Então vamos recomeçar, do jeito certo desta vez. Ele se vira para a recepcionista e sua expressão endurece novamente. Maria, você vai organizar uma nova sessão de entrevistas. Todas as candidatas que estão aqui hoje serão entrevistadas de forma adequada e respeitosa, e Clara será a primeira. Mas, senhor, uma das outras candidatas protesta, nós já estávamos... Vocês já estavam o quê? Arthur pergunta, sua voz perigosamente baixa. Demonstrando exatamente o tipo de caráter que eu não quero na minha empresa? Mostrando que são capazes de julgar e humilhar alguém baseado em preconceitos superficiais? O silêncio que se segue é ensurdecedor. Clara pode ouvir o zumbido do ar-condicionado, o clique distante de saltos no mármore de outro corredor, o murmúrio abafado de conversas vindas dos escritórios. Mas na bolha, onde ela está com Arthur e as outras mulheres, há apenas tensão e expectativa. Clara, Arthur diz, sua voz voltando ao tom gentil que ele usou com ela. Você poderia me acompanhar até a sala de conferências? Tenho algumas perguntas para fazer. Clara assente, suas pernas tremendo ligeiramente enquanto ela caminha ao lado dele. Ela pode sentir os olhares das outras mulheres queimando suas costas, pode imaginar os pensamentos venenosos passando por suas mentes perfeitamente penteadas. Mas pela primeira vez, desde que chegou ali, ela não se importa. Enquanto caminham pelo corredor, Arthur fala baixo, apenas para ela. Clara, quero que você saiba que o que aconteceu ali não representa os valores da Vila Nova Group, pelo menos não os valores que eu defendo. Obrigada, senhor, ela responde, ainda um pouco atordoada com toda a situação. Eu não esperava que alguém fosse... Fosse o quê? Me defender, ela admite, suas bochechas corando levemente. Faz tempo que ninguém faz isso. Arthur para na frente de uma porta de vidro fosco com seu nome gravado em letras douradas. Ele se vira para ela e Clara vê algo em seus olhos que faz seu coração pular uma batida.
Todo mundo merece ser defendido, Clara. Especialmente pessoas que têm a coragem de lutar pelos seus sonhos, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra elas. Ele abre a porta e faz um gesto para que ela entre primeiro. Agora, que tal mostrarmos a essas pessoas do que você é realmente capaz? A sala de conferências da Vila Nova Group é um santuário de elegância corporativa que faz Clara se sentir como se tivesse entrado em outro universo. A mesa de mogno polido reflete as luzes embutidas no teto e as cadeiras de couro italiano exalam um aroma rico que se mistura com o perfume sutil de Arthur. Enormes janelas do chão ao teto oferecem uma vista panorâmica da cidade, onde arranha-céus se erguem como soldados de vidro e aço contra o céu azul da manhã. Por favor, sente-se, Arthur diz, puxando uma cadeira para Clara antes de caminhar para o outro lado da mesa. Ela se senta cuidadosamente, sentindo o couro macio se moldar ao seu corpo, e coloca o currículo amassado sobre a superfície espelhada da mesa. As marcas de suas impressões digitais ficam visíveis no mogno, e ela rapidamente as limpa com a manga da camisa. Arthur se senta à sua frente, mas não na posição tradicional de entrevistador. Em vez disso, ele puxa a cadeira para mais perto, eliminando a distância formal que normalmente existe nessas situações. Clara pode ver os detalhes de seu rosto agora. As pequenas linhas ao redor dos olhos, que falam de anos de responsabilidade, a cicatriz quase imperceptível em sua testa, a forma como seus lábios se curvam ligeiramente para cima, mesmo quando ele não está sorrindo. Antes de começarmos, Arthur diz, sua voz preenchendo o espaço entre eles como veludo líquido. Quero me desculpar pelo que aconteceu lá embaixo. Esse tipo de comportamento é inaceitável e vou garantir que medidas sejam tomadas. Clara balança a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Senhor Del Valle, eu não sei como agradecer pelo que o senhor fez. Ninguém nunca... Arthur, ele a interrompe suavemente. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Arthur. O nome soa estranho em sua boca quando ela o repete mentalmente. Arthur. Há algo íntimo em usar apenas o primeiro nome. Algo que faz seu estômago dar uma pequena cambalhota. Arthur, ela experimenta, e vê algo brilhar nos olhos dele quando ela pronuncia seu nome. Agora, ele continua, inclinando-se ligeiramente para frente. Conte-me sobre você, Clara, e não me dê respostas de manual de entrevista. Quero saber quem você realmente é. A pergunta a pega desprevenida. A maioria das entrevistas que ela fez seguiam um script previsível, pontos fortes, pontos fracos, onde ela se via em 5 anos. Mas Arthur está pedindo algo diferente, algo mais profundo. Ela começa, depois para, reunindo coragem. Eu cresci em São Bernardo do Campo, na periferia. Minha mãe criou a mim e minha irmã sozinha, depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Ela trabalha de madrugada limpando escritórios e de tarde cuidando de idosos, só para conseguir pagar nossas contas. Clara vê Arthur se inclinar ainda mais para frente, seus olhos fixos em cada palavra que ela diz. Não há julgamento ali, apenas interesse genuíno, e isso a encoraja a continuar. Eu sempre soube que se quisesse uma vida diferente, teria que conquistar sozinha. Então eu estudei. Trabalhei meio período durante o ensino médio, fiz curso técnico à noite, aprendi inglês assistindo filmes legendados, porque não tinha dinheiro para aulas particulares. Sua voz ganha força conforme ela fala. Cada oportunidade que eu tive, eu agarrei com as 2 mãos. Mesmo quando as pessoas me disseram que era bobagem sonhar alto. E por que a Vila Nova Group? Arthur pergunta, sua voz mais baixa agora, quase íntima. Clara sente o coração acelerar. Esta é a pergunta que ela ensaiou centenas de vezes, mas agora, olhando nos olhos de Arthur, as respostas prontas parecem inadequadas.
Porque vocês não são apenas uma empresa, ela diz, as palavras saindo de algum lugar profundo dentro dela. Vocês transformam vidas. Li sobre os projetos sociais, sobre como vocês investem em comunidades carentes, sobre como tratam os funcionários como família. Eu quero fazer parte de algo maior que eu mesma. Quero usar minhas habilidades para fazer diferença na vida das pessoas. Arthur fica em silêncio por um longo momento, apenas a observando. Clara pode ouvir seu próprio coração batendo, pode sentir o calor subindo por seu pescoço. Há algo na forma como ele a olha que faz com que ela se sinta exposta, como se ele pudesse ver através de todas as camadas de proteção que ela construiu ao longo dos anos. Você sabe, Arthur finalmente diz, sua voz carregada de uma emoção que Clara não consegue identificar. Faz muito tempo que alguém não me lembra por que eu comecei esta empresa. Ele se levanta abruptamente e caminha até a janela, suas mãos cruzadas atrás das costas. Clara o observa, notando a tensão em seus ombros, a forma como ele parece estar travando uma batalha interna. Eu construí a Vila Nova Group do zero, ele diz, ainda olhando para a cidade lá embaixo. Comecei com nada além de uma ideia e uma determinação inabalável de provar que era possível fazer negócios de forma ética, tratando as pessoas com dignidade. Mas em algum lugar do caminho, ele para, sua voz diminuindo. Clara se levanta hesitantemente e caminha até onde ele está. Em algum lugar do caminho, o quê? Arthur se vira para ela e Clara fica chocada ao ver vulnerabilidade em seus olhos. Em algum lugar do caminho, eu me esqueci de que o sucesso não significa nada se você perde sua humanidade no processo. Eles ficam ali parados, a poucos centímetros um do outro, e Clara pode sentir a intensidade da presença dele como uma força física. Há algo acontecendo entre eles, algo que vai muito além de uma simples entrevista de emprego. É como se houvesse fios invisíveis os conectando, puxando-os para mais perto. Clara, Arthur diz, sua voz rouca, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assente, não confiando em sua voz para responder. O que você faria se descobrisse que tem o poder de mudar a vida de alguém com uma única decisão? A pergunta a surpreende por sua profundidade. Clara pensa por um momento, sentindo o peso do olhar de Arthur sobre ela. Eu acho, ela diz lentamente, que usaria esse poder com responsabilidade. Porque quando você muda a vida de alguém, você também muda um pouco de si mesmo. E essa é uma responsabilidade que não se deve tomar levianamente. Arthur sorri, um sorriso diferente desta vez, mais íntimo, mais verdadeiro. Você é extraordinária. Você sabe disso? Clara sente o rosto esquentar com o elogio. Eu sou apenas eu. Exatamente. Arthur diz, dando um passo mais para perto. Você é autêntica em um mundo cheio de pessoas tentando ser outras pessoas. Você tem integridade em um ambiente onde isso se tornou uma raridade. E você tem coragem, mais coragem do que qualquer pessoa que conheci em muito tempo. O momento é interrompido por uma batida na porta. Arthur franze o senho e caminha para abrir. Do outro lado está sua assistente executiva, uma mulher de meia-idade com expressão preocupada. Senhor Del Valle, peço desculpas pela interrupção, mas há uma situação lá embaixo que requer sua atenção imediata. Arthur suspira e se vira para Clara. Me dê um minuto para resolver isso. Não vá embora, por favor. Ainda temos muito a conversar. Clara assente e Arthur sai da sala, deixando-a sozinha com seus pensamentos turbulentos. Ela caminha até a janela e olha para a cidade se estendendo abaixo, tentando processar tudo o que aconteceu nas últimas horas. Quando acordou esta manhã, ela era apenas mais uma candidata desesperada por uma oportunidade. Agora, ela não tem certeza do que é. Há algo sobre Arthur que a desestabiliza de uma forma que ela nunca experimentou antes. Não é apenas sua aparência ou seu poder.
É a forma como ele a vê, realmente a vê, como se ela fosse valiosa de uma forma que vai além de qualificações profissionais. 10 minutos depois, Arthur retorna, mas sua expressão mudou. Há uma dureza em seus olhos que não estava lá antes, uma tensão em sua mandíbula que fala de raiva contida. Clara, ele diz, fechando a porta atrás de si. Preciso lhe contar algo. E depois de ouvir, você vai ter que tomar uma decisão muito importante. O tom de sua voz faz o estômago de Clara se contrair. O que aconteceu? Arthur caminha até ela, suas mãos encontrando os ombros dela em um gesto que é, ao mesmo tempo, protetor e íntimo. As outras candidatas fizeram uma reclamação formal sobre mim. Elas estão alegando que eu agi de forma inadequada ao defendê-la, que criei um ambiente hostil para elas. Clara sente o sangue drenar de seu rosto. Mas isso não é verdade. Eu sei disso e você sabe disso. Mas elas têm influência, conexões. 2 delas são filhas de parceiros comerciais importantes. Arthur pausa, seus polegares traçando pequenos círculos em seus ombros. Clara, eu quero oferecer a você esta posição. Não por pena, não por caridade, mas porque você é a pessoa certa para o trabalho. Mas preciso que você entenda que aceitar significa que você vai enfrentar resistência, que algumas pessoas vão tentar sabotá-la. Clara olha nos olhos dele, vendo a sinceridade ali, mas também algo mais. Uma promessa silenciosa de que ele estará ao lado dela, aconteça o que acontecer. Arthur, ela diz, sua voz firme apesar do caos em seu coração. Eu não vim até aqui para desistir na primeira dificuldade. Se você acredita em mim, eu aceito o desafio. Ele sorri, e desta vez é um sorriso de orgulho puro. Então, bem-vinda à Vila Nova Group, Clara Santos, e prepare-se, porque sua vida está prestes a mudar para sempre. A sala de reuniões principal da Vila Nova Group nunca pareceu tão imponente quanto naquele momento. Clara sente suas pernas tremerem ligeiramente enquanto Arthur a guia através da porta de mogno maciço, onde 6 cadeiras de couro bordeaux estão dispostas ao redor de uma mesa oval, que reflete as luzes do lustre de cristal como espelhos d'água. O aroma de café colombiano recém-preparado mistura-se com o perfume caro das outras candidatas, criando uma atmosfera densa que faz Clara prender a respiração. As 5 mulheres já estão sentadas, suas posturas perfeitas como manequins em uma vitrine. Elas levantam os olhos quando Clara entra e ela pode sentir o peso de seus olhares como facas cortando sua autoestima. A loira de unhas vermelhas, que Clara descobre se chamar Viviane, sussurra algo para a morena ao seu lado e ambas riem baixinho, um som que ecoa na sala como vidro quebrando. Por favor, sentem-se, Arthur diz. Sua voz cortando através da tensão como uma lâmina afiada. Ele puxa uma cadeira para Clara, um gesto cavalheiresco que não passa despercebido pelas outras candidatas. Clara pode ver as sobrancelhas se arqueando, os olhares de desaprovação trocados entre elas. Arthur caminha até a cabeceira da mesa, suas mãos apoiadas na superfície polida, enquanto seus olhos varrem cada rosto na sala. Há algo diferente nele agora. Uma energia controlada que faz o ar vibrar com expectativa. Clara sente seu coração acelerar, não apenas pela proximidade dele, mas pela intensidade que emana de sua presença. Antes de começarmos com as apresentações individuais, Arthur diz, sua voz preenchendo cada canto da sala, preciso abordar algo que me incomoda profundamente. O silêncio que se segue é tão denso que Clara pode ouvir o tic-tac quase imperceptível do relógio de parede antigo. As outras candidatas trocam olhares nervosos, suas poses perfeitas começando a mostrar sinais de desconforto. Arthur se endireita, sua presença comandando a atenção absoluta. Vocês sabem, eu construí esta empresa baseado em valores fundamentais: integridade, respeito, humanidade.
Ele faz uma pausa, seus olhos se fixando em cada candidata antes de continuar. E nos últimos 30 minutos presenciei uma demonstração do exato oposto disso. Viviane se mexe desconfortavelmente em sua cadeira, o couro rangendo suavemente sob seu movimento. Senhor Del Valle, se isso é sobre o que aconteceu lá embaixo... Não me interrompa, Arthur diz, sua voz mantendo o mesmo tom calmo, mas com uma frieza que faz Viviane empalidecer visivelmente sob sua maquiagem perfeita. Estou falando agora. Clara sente um arrepio correr por sua espinha. Há algo magnético na forma como Arthur comanda respeito, como sua presença preenche o espaço e dobra a vontade das pessoas ao seu redor. Ela nunca viu nada parecido, e uma parte dela, uma parte que a surpreende, acha isso intensamente atraente. Como eu estava dizendo, Arthur continua, começando a caminhar lentamente ao redor da mesa. Presenciei uma demonstração de preconceito, arrogância e falta de caráter que me deixou genuinamente chocado. Nele, para atrás da cadeira de Clara, suas mãos se apoiando no encosto de couro. E quero que todas vocês entendam algo muito claramente. Clara pode sentir o calor emanando do corpo de Arthur atrás dela. Pode detectar o aroma sutil de seu aftershave, misturado com algo que é unicamente dele. Sua presença é como um escudo protetor, e ela se sente simultaneamente vulnerável e completamente segura. Esta empresa, Arthur diz, sua voz ganhando intensidade, foi construída por pessoas que tiveram que lutar por cada oportunidade. Pessoas que sabem o valor do trabalho duro, da determinação, da humildade. Ele move suas mãos para os ombros de Clara, um gesto que faz o coração dela pular uma batida. Pessoas como Clara Santos. As outras candidatas ficam visivelmente tensas. A morena de cabelos lisos, Amanda, ergue ligeiramente o queixo em um gesto desafiador. Com todo respeito, Sr. Del Valle, mas a imagem corporativa é um fator importante em qualquer empresa de prestígio. Arthur para, seus dedos se contraindo levemente nos ombros de Clara. Ela pode sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Imagem corporativa, ele repete, como se estivesse saboreando as palavras. Interessante. E você acha que a verdadeira imagem de uma empresa é determinada pelo preço das roupas que seus funcionários usam? Bem, Amanda gagueja, claramente não esperando ser confrontada tão diretamente. Ou talvez, Arthur continua, sua voz ganhando um tom perigoso, você acredite que o valor de uma pessoa pode ser medido pela marca de sua bolsa? O desconforto na sala é palpável agora. Clara pode ver gotas de suor se formando na testa perfeitamente maquiada de Viviane. Pode notar como as mãos de Amanda tremem ligeiramente enquanto ela brinca com sua pulseira de ouro. Arthur remove suas mãos dos ombros de Clara e caminha até a janela, suas costas voltadas para a mesa. Quando ele fala novamente, sua voz é baixa, mas cada palavra ecoa na sala como um trovão distante. Vocês querem saber qual é a verdadeira imagem da Vila Nova Group? Ele se vira lentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade que faz Clara segurar a respiração. É esta jovem aqui, que trabalhou 2 empregos para pagar seus estudos, que caminhou 40 minutos sob o sol porque não tinha dinheiro para o táxi, que enfrentou humilhação e preconceito com dignidade e graça. Clara sente lágrimas queimando seus olhos, mas desta vez não são de vergonha. É algo muito mais profundo, uma emoção que ela não consegue nomear. Gratidão, talvez, ou reconhecimento, ou algo ainda mais poderoso que ela não ousa admitir. Arthur caminha de volta para a mesa, mas desta vez ele para diretamente ao lado da cadeira de Clara. Esta é a pessoa que representa tudo o que eu acredito, tudo pelo que eu lutei para construir esta empresa. Sem aviso, ele tira seu paletó, um movimento fluido e elegante que deixa todas as mulheres na sala sem fôlego.
O tecido é da mais fina lã italiana, provavelmente custando mais do que Clara ganha em 6 meses. Mas não é o valor da peça que faz seu coração acelerar, é o gesto, a intenção por trás dele. Arthur coloca o paletó delicadamente sobre os ombros de Clara, suas mãos se demorando por um momento mais do que necessário, enquanto ele ajusta o tecido. O calor de seu corpo ainda está impregnado na roupa. E Clara se sente envolvida não apenas pelo tecido, mas por algo muito mais íntimo e protetor. A partir de agora, Arthur diz, sua voz carregada de uma autoridade absoluta que não admite contestação. Ninguém mais vai desrespeitar esta mulher. Não na minha presença, não na minha empresa, não enquanto eu estiver respirando. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Clara pode ouvir seu próprio coração batendo, pode sentir o perfume de Arthur envolvendo-a como um abraço invisível. O paletó é grande demais para ela, mas de alguma forma parece perfeito, como se tivesse sido feito para este momento exato. Viviane finalmente encontra sua voz, mas ela sai trêmula e insegura. Senhor Del Valle, nós não pretendíamos... Não pretendiam o quê? Arthur pergunta, sua voz cortante. Humilhar uma jovem trabalhadora? Julgá-la baseado em preconceitos superficiais? Demonstrar exatamente o tipo de caráter que eu jamais quereria representando minha empresa? Clara vê Amanda e Viviane trocarem olhares desesperados. Elas claramente não esperavam que a situação tomasse este rumo. Não esperavam ser confrontadas tão diretamente por suas ações. Eu quero que vocês entendam algo. Arthur continua, apoiando-se na mesa e se inclinando para frente. Esta empresa foi construída sobre a base de que todo ser humano merece respeito e dignidade, independentemente de sua origem ou condição financeira. E qualquer pessoa que não consegue compreender ou aceitar esse princípio fundamental não tem lugar aqui. Ele se endireita e caminha até sua cadeira, mas não se senta. Em vez disso, permanece de pé, uma figura imponente de autoridade e determinação. A vaga já foi preenchida, Arthur anuncia, seus olhos se fixando em Clara com uma intensidade que faz ela sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Clara Santos será nossa nova assistente administrativa e, mais do que isso, ela será minha assistente pessoal. O choque na sala é palpável. Clara sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Assistente pessoal? Ela nem sabia que essa posição existia, muito menos que poderia ser candidata a ela. Senhor Del Valle, Amanda protesta, sua voz aguda de indignação. Isso é altamente irregular. Vocês vieram aqui para demonstrar porque nunca trabalharão para mim. Arthur a interrompe, sua voz final e absoluta. E fizeram um trabalho excelente. Ele caminha até a porta e a abre. Minha assistente irá acompanhá-las até a saída. Obrigado pelo tempo de vocês. As 5 mulheres se levantam lentamente, suas faces mostrando uma mistura de choque, raiva e humilhação. Viviane para na porta e se vira para Clara, seus olhos brilhando com malícia mal contida. Aproveite enquanto pode. Ela sussurra, baixo o suficiente para que apenas Clara ouça. Homens como ele se cansam rapidamente de projetos de caridade. Mas Arthur ouve, e a expressão que cruza seu rosto faz Viviane recuar como se tivesse sido fisicamente atingida. Se alguma de vocês ousar contatar esta empresa novamente, ele diz, sua voz perigosamente baixa, ou tentar prejudicar Clara de qualquer forma, vocês descobrirão exatamente quanto poder e influência eu tenho nesta cidade. As mulheres saem rapidamente, suas saltos clicando contra o mármore como uma música de retirada. Quando a porta se fecha atrás delas, Clara e Arthur ficam sozinhos no silêncio carregado da sala de reuniões.
Clara se levanta lentamente, o paletó de Arthur ainda envolvendo seus ombros como um abraço protetor. Arthur, eu não sei o que dizer. Ele caminha até ela, parando tão perto que ela pode ver as pequenas partículas douradas em seus olhos azuis. Não diga nada, ele sussurra, suas mãos encontrando as dela. Você não precisa me agradecer por fazer o que é certo. Mas assistente pessoal? Clara pergunta, sua voz trêmula. Eu nem sabia que essa posição... Ela acabou de ser criada. Arthur admite, um sorriso tocando os cantos de sua boca. Para você, especificamente para você. Clara sente como se estivesse em um sonho, como se a qualquer momento fosse acordar e descobrir que tudo isso foi produto de sua imaginação desesperada. Mas o calor das mãos de Arthur, o peso de seu paletó em seus ombros, o aroma de seu perfume, tudo isso é real demais para ser fantasia. Por quê? Ela sussurra. Por que está fazendo isso por mim? Arthur hesita por um momento e Clara vê algo vulnerável passar por seus olhos. Porque... Ele diz finalmente, sua voz rouca de emoção. Há muito tempo que eu não encontro alguém que me lembre porque vale a pena lutar pelo que é certo. Eles ficam ali parados, as mãos entrelaçadas, e Clara sente que algo fundamental mudou entre eles. Não é mais apenas sobre um emprego, sobre uma oportunidade profissional. É sobre algo muito mais profundo, algo que ela está com medo de nomear, mas que pulsa entre eles como energia pura. Bem-vinda à sua nova vida, Clara Santos. Arthur sussurra, e quando ele aperta suas mãos, Clara sabe que nada nunca mais será igual. O elevador da Vila Nova Group desliza silenciosamente até o 32º andar, levando Clara para seu primeiro dia oficial como assistente pessoal de Arthur Del Valle. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto ela segura uma pasta de couro sintético, um presente de sua mãe que custou 3 dias de salário, e sente o tecido macio do blazer azul marinho que conseguiu comprar em uma liquidação. O espelho polido do elevador reflete uma versão de si mesma que ela mal reconhece. Cabelos penteados profissionalmente em um coque baixo, maquiagem sutil, mas bem aplicada, e uma expressão determinada que esconde a tempestade de nervosismo rugindo em seu estômago. O andar executivo é um mundo à parte. Tapetes persas cobrem o piso de mármore italiano e pinturas originais adornam as paredes revestidas de madeira nobre. O aroma de café gourmet mistura-se com o perfume sutil de flores frescas que são trocadas diariamente. Clara caminha pelo corredor, seus saltos baixos, os únicos que possui, fazendo um som discreto contra o chão. Cada passo a leva mais perto do escritório de Arthur, e ela sente seu coração acelerar com uma mistura de expectativa e ansiedade. Bom dia, Clara. A voz de Arthur ressoa do interior de seu escritório quando ela para na soleira da porta. Mesmo sem vê-la, ele parece saber exatamente quando ela chega. Entre, por favor. O escritório de Arthur é uma extensão de sua personalidade. Elegante, poderoso, mas com toques inesperados de humanidade. A mesa de mogno maciço está organizada com precisão militar, mas há uma foto pequena de uma mulher mais velha sorrindo em uma moldura simples. Livros sobre liderança e filosofia empresarial dividem espaço com volumes de poesia clássica. A vista panorâmica da cidade se estende através de janelas do chão ao teto, fazendo Clara se sentir como se estivesse no topo do mundo. Arthur levanta os olhos dos documentos que está revisando e Clara sente aquela familiar aceleração do coração quando seus olhares se encontram. Ele está vestindo um terno cinza chumbo que realça seus olhos, e sua gravata azul escura está ligeiramente afrouxada, dando-lhe um ar menos formal que ela acha inexplicavelmente atraente. Como foi sua primeira noite sabendo que sua vida mudou completamente? Arthur pergunta,
um sorriso tocando os cantos de sua boca enquanto ele se recosta na cadeira de couro. Clara ri, um som nervoso que ecoa suavemente no escritório. Surreal. Eu mal consegui dormir. Continuava me beliscando para ter certeza de que não estava sonhando. E chegou a alguma conclusão? Arthur se levanta e caminha até ela, parando a uma distância que é profissional, mas que ainda assim faz Clara sentir o calor emanando de sua presença. Que se for um sonho, Clara responde, suas bochechas corando ligeiramente. Eu não quero acordar. Arthur sorri. Não o sorriso polido que ele usa em reuniões de negócios, mas algo genuíno que transforma completamente seu rosto. Bem, então vamos tornar este sonho realidade. Venha, vou mostrar seu novo escritório. Ele a guia através de uma porta lateral que Clara não havia notado antes. Do outro lado está uma sala menor, mas elegantemente mobiliada, com uma mesa de carvalho, uma cadeira ergonômica de couro e uma vista lateral da cidade que ainda assim é de tirar o fôlego. Há um computador de última geração, telefones com múltiplas linhas e uma estante cheia de manuais de procedimentos organizados alfabeticamente. Este será seu espaço, Arthur diz, observando a expressão de admiração no rosto de Clara. Mas quero que saiba que você terá acesso total ao meu escritório sempre que precisar. Nós trabalharemos em estreita colaboração. A palavra estreita faz algo estranho ao estômago de Clara e ela se força a manter o foco profissional. E quais serão minhas responsabilidades exatas? Arthur se apoia no batente da porta, cruzando os braços de uma forma que faz o tecido de seu terno esticar ligeiramente sobre o peito. Você será meus olhos e ouvidos em tudo o que acontece nesta empresa. Gerenciará a minha agenda, filtrará chamadas importantes, acompanhará reuniões estratégicas e... Ele pausa, como se estivesse considerando suas próximas palavras cuidadosamente. E me ajudará a manter o foco no que realmente importa. E há algo na forma como ele diz essas palavras que faz Clara suspeitar que ele está se referindo a mais do que apenas questões profissionais. Mas antes que ela possa perguntar, uma batida na porta interrompe o momento. Entre, Arthur chama, e sua assistente anterior, Helena, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e uma expressão perpetuamente eficiente, aparece na porta. Senhor Del Valle, peço desculpas pela interrupção, mas sua reunião das 9 foi antecipada. Os representantes da Morrison Industries já estão na sala de conferências. Arthur franze o senho e verifica o relógio. Já? Pensei que fosse às 9h30. Eles pediram para antecipar devido a um conflito de agenda. Helena explica, lançando um olhar curioso para Clara. Perfeito, Arthur suspira. Helena, esta é Clara Santos, minha nova assistente pessoal. Clara, Helena será responsável por treiná-la nas próximas semanas. O sorriso de Helena é caloroso, mas Clara detecta uma ponta de curiosidade e talvez preocupação em seus olhos. Prazer em conhecê-la, Clara. Espero que esteja preparada para um ambiente bem dinâmico. Estou, Clara responde, tentando projetar mais confiança do que realmente sente. Arthur pega seu paletó e caminha em direção à porta. Clara, venha comigo para esta reunião. Será uma boa introdução ao tipo de discussões que você acompanhará. A sala de conferências principal está cheia de homens de meia idade, vestindo ternos caros e expressões sérias. O aroma de aftershave caro mistura-se com o cheiro de couro das pastas e o vapor do café servido em xícaras de porcelana fina. Clara se senta discretamente em uma cadeira ao lado de Arthur, abrindo um bloco de notas e preparando-se para absorver tudo. Durante a primeira hora, ela observa Arthur em ação. Há algo hipnótico na forma como ele comanda a sala. Sua voz permanece calma e controlada, mas há uma autoridade natural que faz todos se inclinarem ligeiramente para frente quando ele fala. Ele faz perguntas pontuais
que vão direto ao cerne das questões. Desarma objeções com lógica implacável e negocia com uma habilidade que claramente vem de anos de experiência. Clara faz anotações meticulosas, mas também se pega, observando os detalhes. Como Arthur tamborila os dedos na mesa quando está pensando, como ele inclina ligeiramente a cabeça quando está concentrado, como seus olhos se estreitam quase imperceptivelmente quando detecta uma mentira ou uma informação imprecisa. E quanto ao cronograma de implementação? Arthur pergunta ao representante principal da Morrison Industries, um homem corpulento chamado Williams, que tem suado ligeiramente, apesar do ar-condicionado. Bem, considerando as variáveis do mercado, Williams começa, mas Arthur o interrompe com um gesto sutil da mão. Senhor Williams, com todo respeito, variáveis do mercado não é uma resposta. Preciso de datas específicas, marcos mensuráveis e garantias claras. A voz de Arthur permanece cortês, mas há aço por baixo da seda. Clara assiste ao intercâmbio com fascínio. Ela nunca viu alguém exercer poder de forma tão elegante, tão controlada. É como assistir a um mestre artesão trabalhando. Quando a reunião finalmente termina 2 horas depois, Clara sente que absorveu mais informações sobre negócios corporativos do que em todos os seus cursos técnicos combinados. Os homens da Morrison Industries saem da sala visivelmente satisfeitos com o acordo fechado, e Arthur se vira para ela. Então, o que achou? Ele pergunta, afrouxando ligeiramente a gravata. Fascinante, Clara admite, mas também intimidante. Há tanta coisa acontecendo em cada conversa, camadas de significado que eu provavelmente nem percebi. Arthur ri. Um som rico que ressoa na sala agora vazia. Você percebeu mais do que imagina. Vi você tomando notas não apenas sobre números e datas, mas sobre linguagem corporal, sobre as hesitações e contradições. Isso mostra instinto natural. Clara sente uma onda de orgulho com o elogio, mas também uma pontada de insegurança. E se eu não for boa o suficiente para isso? E se eu decepcionar você? Arthur para no meio do movimento de guardar seus papéis e a olha diretamente. Clara, posso perguntar algo? Ela assente. Por que você acha que eu a escolhi? E não me deu uma resposta sobre qualificações ou experiência. A verdade. Clara pensa por um momento, sentindo o peso de sua atenção concentrada. Eu não sei ao certo. Talvez porque você viu algo em mim que eu mesma ainda não consigo ver? Exatamente, Arthur diz, sua voz suavizando. Eu vejo potencial, vejo autenticidade, vejo alguém que não foi corrompida pela política corporativa, alguém que ainda acredita que é possível fazer a coisa certa. Ele pausa, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Você me lembra por que eu comecei tudo isso. Há algo vulnerável na admissão que faz o coração de Clara acelerar. Eles ficam ali parados, o silêncio se estendendo entre eles como uma ponte invisível, carregado de possibilidades não ditas. O momento é interrompido quando Helena aparece na porta. Senhor Del Valle, sua próxima reunião. Sim, claro, Arthur diz, voltando rapidamente ao modo profissional. Clara, Helena irá orientá-la sobre os sistemas que usamos. Amanhã você começará a assumir algumas responsabilidades mais específicas. Enquanto Clara segue Helena para fora da sala, ela se vira uma última vez para olhar Arthur. Ele está parado junto à janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. Há algo na postura dele, uma solidão que ela reconhece porque carregou a mesma por anos. Ele é um bom homem, Helena diz suavemente, seguindo o olhar de Clara. Mas carrega muito peso nos ombros. Talvez seja bom para ele ter alguém fresco ao redor. Clara detecta algo intencional na escolha de palavras de Helena. Mas antes que possa perguntar, elas já estão caminhando pelo corredor. E Helena está explicando os sistemas de arquivo da empresa. O resto da semana passa em um borrão de aprendizado intensivo.
Clara domina rapidamente os sistemas de computador, aprende a navegar pela política complexa da empresa e começa a entender os ritmos diários de Arthur. Ela descobre que ele chega sempre às 7 da manhã, que prefere café preto sem açúcar, que tem uma tendência de trabalhar até tarde quando está preocupado com algum projeto. Mais importante, ela começa a notar as pequenas maneiras pelas quais ele a observa. Como seus olhos se demoram nela quando ele pensa que ela não está olhando. Como ele encontra razões para vir ao seu escritório mais vezes do que necessário. Como sua voz muda ligeiramente quando fala apenas com ela. Na sexta-feira, quando Clara está organizando alguns documentos em seu escritório, Arthur aparece na porta com uma expressão que ela não consegue decifrar. Clara, você tem planos para amanhã à tarde? Não, por quê? Há uma reunião externa que gostaria que você acompanhasse. É com um cliente importante e... Ele hesita, como se estivesse navegando em território desconhecido. E gostaria de ter você lá. Há algo na forma como ele diz isso que faz Clara suspeitar que a reunião é mais do que apenas uma obrigação profissional. Mas ela simplesmente sorri e diz, claro, seria uma honra. Arthur sorri de volta e por um momento Clara sente como se o mundo inteiro tivesse se reduzido apenas aos dois deles, parados na soleira da porta, conectados por algo que nenhum deles ainda está pronto para nomear. O despertador de Clara ressoa às 6 da manhã, mas ela já está acordada há 20 minutos, olhando o teto de seu pequeno apartamento enquanto borboletas dançam em seu estômago. Hoje é sábado, o dia da misteriosa reunião externa que Arthur mencionou, e ela não conseguiu dormir direito pensando em todas as possibilidades. Seus nervos estão à flor da pele, misturados com uma excitação que ela não experimenta há anos. Ela se levanta, descalça sobre o piso frio de cerâmica e caminha até seu guarda-roupa modesto. Suas opções são limitadas. O mesmo blazer azul marinho da semana, uma blusa branca que começou a amarelar nas bordas e a saia preta que ela reserva para ocasiões especiais. Nada parece adequado para acompanhar Arthur Del Valle em uma reunião que ela suspeita ser mais importante do que ele deixou transparecer. Enquanto escova os dentes com pasta dental barata, Clara observa seu reflexo no espelho rachado do banheiro. Seu rosto está mais cheio depois de uma semana de refeições regulares, um luxo que o salário na Vila Nova Group trouxe para sua vida. Há algo diferente em seus olhos também, uma confiança nascente que ela não reconhece completamente. O interfone toca às 8 em ponto, fazendo seu coração pular. Delivery para Clara Santos, anuncia uma voz masculina através do aparelho arranhado. Clara franze o senho. Ela não pediu nada e raramente recebe entregas em seu prédio simples na periferia. Ela desce os 3 lances de escada, seus chinelos batendo contra os degraus de concreto, e encontra um entregador segurando uma caixa branca elegante com uma fita dourada. Clara Santos? Ele confirma, consultando uma prancheta. Sou eu, mas deve haver algum engano. Não há engano, senhorita. Isso é para você. Clara assina o recibo com mãos trêmulas e sobe lentamente para seu apartamento. A caixa preciosa em seus braços como se carregasse algo explosivo. Não há cartão do lado de fora, nenhuma indicação de quem poderia ter enviado. Ela coloca a caixa sobre sua mesa de plástico e remove cuidadosamente a fita dourada. Suas mãos tremem enquanto levanta a tampa, revelando camadas de papel de seda cor de marfim. Quando ela afasta delicadamente o papel, seu coração praticamente para de bater. Dentro da caixa está o vestido mais lindo que ela já viu na vida. O tecido é de um azul petróleo sofisticado, com um corte elegante que ela reconhece das revistas de moda que folheia secretamente no supermercado. O material é seda pura, tão macio sob seus dedos que parece água líquida. Há sapatos também,
saltos de altura moderada em couro italiano que brilham suavemente sob a luz fluorescente de sua cozinha. No fundo da caixa, ela encontra um pequeno cartão em papel creme com caligrafia elegante. Vista-se como sempre se sentiu por dentro. Forte. A. Clara sente lágrimas queimando seus olhos enquanto lê e relê o cartão. Arthur. Claro que foi Arthur. Mas como ele soube seu tamanho, como ele sabia exatamente o que ela precisava sem que ela jamais pedisse. Ela ergue o vestido contra o corpo, observando-se no espelho pequeno da sala. Mesmo sem estar vestindo, ela pode ver como a cor realçaria seus olhos castanhos, como o corte valorizaria sua silhueta. É uma peça que deve ter custado mais do que ela ganha em 2 meses. O telefone toca, fazendo-a sobressaltar. Alô? Clara! A voz profunda de Arthur atravessa a linha como mel quente. Recebeu minha pequena surpresa? Arthur, eu não posso aceitar isso. É muito caro, muito... É perfeito. Ele a interrompe suavemente. E você merece coisas perfeitas, Clara. Mais do que merece. Clara sente um nó na garganta. Como você soube... Helena me ajudou com os tamanhos. Ela tem um olho excelente para essas coisas. Há humor na voz dele, mas também algo mais profundo. Clara, hoje você vai conhecer pessoas importantes. Quero que você se sinta tão poderosa por fora quanto é por dentro. Eu não sei como agradecer. Não agradeça. Apenas vista e seja você mesma. Passo para buscá-la às 11. A linha fica muda, deixando Clara sozinha com o vestido e um turbilhão de emoções que ela não consegue organizar. Gratidão, excitação, confusão e algo mais perigoso que ela não ousa nomear. Ela toma um banho longo, usando o shampoo caro que comprou com o primeiro salário, um luxo pequeno que agora parece profético. Seca os cabelos com mais cuidado do que o habitual, deixando-os caírem em ondas naturais sobre os ombros. A maquiagem é sutil, mas cuidadosa. Um pouco de base para uniformizar o tom, rímel nos cílios, um batom nude que encontrou em promoção. Quando finalmente veste o conjunto, Clara mal reconhece a mulher no espelho. O vestido se ajusta como se tivesse sido feito especialmente para ela, acentuando curvas que ela nem sabia que possuía. Os sapatos adicionam elegância à sua postura, fazendo-a andar com uma confiança que vem tanto do calçado quanto de algo interno que está despertando. Às 11 em ponto, Clara ouve o som de um motor potente na rua. Ela espia pela janela e vê um BMW preto parado em frente ao prédio. Arthur está apoiado contra o carro, vestindo um terno azul marinho casual que faz seus olhos parecerem ainda mais intensos. Quando ele a vê descendo, sua expressão muda completamente. Clara caminha em direção a ele, cada passo uma declaração de confiança renovada. O tecido do vestido sussurra contra suas pernas, e ela pode sentir o olhar de Arthur sobre ela como uma carícia física. Meu Deus! Arthur sussurra quando ela se aproxima. Seus olhos percorrem cada detalhe, desde os cabelos soltos até os sapatos elegantes. Clara, você está absolutamente deslumbrante. Clara sente o calor subir por seu pescoço. O vestido é perfeito. Como você. Não é o vestido, Arthur diz, sua voz rouca. É você. Sempre foi você. Ele abre a porta do passageiro para ela. Um gesto cavalheiresco que faz seu coração acelerar. O interior do carro cheira a couro novo e ao perfume sutil de Arthur. A música clássica toca baixinho no som, criando uma atmosfera íntima, enquanto eles saem da periferia em direção ao centro da cidade. Posso perguntar para onde estamos indo? Clara pergunta, observando as ruas familiares darem lugar a bairros cada vez mais elegantes. Um almoço de negócios no Copacabana Palace, Arthur responde, seus olhos encontrando os dela no retrovisor. Com um investidor internacional. É importante, mas... Ele pausa,
como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Também é uma oportunidade de mostrar ao mundo quem você realmente é. Clara sente um friozinho na espinha. O Copacabana Palace. Ela já ouviu falar do hotel, claro, um ícone da elegância carioca onde celebridades e magnatas se hospedam. E agora ela está indo lá vestindo seda italiana, no carro de um homem que cada vez mais ocupa seus pensamentos de formas que vão muito além do profissional. Arthur, ela diz suavemente, posso perguntar algo? Qualquer coisa. Por que está fazendo tudo isso por mim? O emprego, o vestido, me levar para reuniões importantes. Eu sou apenas... Você é apenas o quê? Arthur interrompe, sua voz mais intensa agora. Eu sou apenas uma garota da periferia que teve sorte. Arthur para o carro em um sinal vermelho e se vira completamente para ela. Seus olhos estão brilhando com uma intensidade que faz Clara segurar a respiração. Clara Santos... Ele diz, sua voz baixa e carregada de emoção. Você não é apenas nada. Você é corajosa, inteligente, íntegra e linda de uma forma que vai muito além da aparência. Você me fez lembrar quem eu era antes de me tornar apenas um executivo bem-sucedido. O sinal fica verde, mas eles permanecem ali por mais alguns segundos, olhos conectados, algo pulsando entre eles que nenhum dos dois está pronto para verbalizar. Quando eles chegam ao Copacabana Palace, Clara sente como se tivesse entrado em um conto de fadas. O lobby é um espetáculo de mármore e cristal, com lustres que capturam e refletem a luz do sol que entra pelas grandes janelas. Hóspedes elegantes movem-se como cisnes pelo espaço, suas roupas caras e posturas confiantes, criando uma sinfonia visual de privilégio. Arthur coloca a mão nas costas de Clara enquanto caminham, um gesto protetor e possessivo que não passa despercebido pelos outros presentes. Clara pode sentir olhares curiosos sobre eles, pode ouvir o sussurro quase imperceptível de conversas que param quando passam. Nervosa, Arthur sussurra em seu ouvido, seu hálito quente fazendo arrepios correrem por sua espinha. Aterrorizada, Clara admite com um sorriso. Perfeito, Arthur ri baixinho. Eu também estou. Você? Por quê? Arthur para e se vira para ela, seus olhos sérios. Porque hoje, pela primeira vez em anos, eu me importo mais com o que alguém pensa de mim do que com qualquer negócio que eu possa fechar. As palavras dele ficam suspensas no ar entre eles, carregadas de promessas e possibilidades. Clara sente que está no precipício de algo que mudará sua vida para sempre, e pela primeira vez ela não tem medo de pular. Bem, ela diz, oferecendo seu braço para ele. Então vamos impressionar todo mundo juntos. Arthur sorri. Aquele sorriso verdadeiro que transforma completamente seu rosto, e eles caminham juntos em direção ao restaurante, prontos para enfrentar o mundo como uma equipe. O restaurante Pérgola, no último andar do Copacabana Palace, é um santuário de elegância que parece flutuar acima da cidade. Luzes douradas refletem nas taças de cristal, criando pequenos arco-íris que dançam sobre as toalhas de linho branco. Clara observa tudo através dos olhos de alguém que acabou de descobrir que existem mundos além de sua imaginação. O som suave de um piano ao vivo mistura-se com o murmúrio discreto de conversas em múltiplos idiomas, criando uma sinfonia urbana sofisticada. A reunião com o investidor japonês, Sr. Nakamura, havia sido um sucesso além das expectativas. Clara assistiu fascinada enquanto Arthur navegava entre detalhes técnicos e nuances culturais com uma maestria que demonstrava anos de experiência internacional. Ela própria contribuiu com algumas observações sobre logística que surpreenderam positivamente o investidor, ganhando um sorriso aprovador de Arthur que a fez sentir como se pudesse conquistar o mundo. Agora, com a reunião concluída e Nakamura retornando ao seu hotel, Clara e Arthur estão sozinhos pela primeira vez desde que chegaram.
O sol está se pondo sobre o oceano, pintando o céu em tons de laranja e rosa que se refletem na água como um quadro impressionista em movimento. Você foi brilhante hoje, Arthur diz, seus dedos brincando distraidamente com a base da taça de vinho. A forma como você identificou aqueles pontos sobre distribuição, Nakamura ficou genuinamente impressionado. Clara sente o calor subir por suas bochechas, tanto pelo elogio quanto pela intensidade do olhar de Arthur. Eu apenas disse o que pensei. Nem sabia se estava certo. Seus instintos são melhores do que você imagina, Arthur responde, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você tem uma forma de ver as coisas que é refrescante, não contaminada pelos vícios do mundo corporativo. O garçom se aproxima discretamente, reabastecendo suas taças com um Bordeaux que provavelmente custa mais do que Clara ganhava em uma semana em seu emprego anterior. O líquido rubi brilha sob as luzes douradas e Clara toma um gole pequeno, sentindo o sabor complexo se desdobrar em seu paladar. Arthur, ela diz, colocando a taça na mesa e encontrando coragem para fazer a pergunta que a incomoda há semanas. Posso perguntar algo pessoal? Ele assente, seus olhos não deixando o rosto dela por um segundo. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você é bem-sucedido, inteligente, bonito. Ela para, percebendo que talvez tenha revelado mais do que pretendia. Arthur ri, um som baixo e ligeiramente melancólico. Você acha que sou bonito? Clara gagueja, sentindo o rosto esquentar. Não era esse o ponto da pergunta. Mas é uma informação interessante, Arthur diz, seus olhos brilhando com diversão. Para responder sua pergunta, eu nunca encontrei alguém que me fizesse querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Há algo na forma como ele diz isso, olhando diretamente nos olhos dela, que faz o coração de Clara acelerar perigosamente. E agora? Arthur fica em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilar suavemente na mesa. Quando ele finalmente fala, sua voz é baixa, carregada de uma vulnerabilidade que Clara nunca ouviu antes. Agora, ele diz, eu acordo toda manhã pensando em como posso ser digno da admiração de uma mulher extraordinária que entrou na minha vida como um furacão e mudou tudo. Clara sente como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Eles estão se movendo para território perigoso, cruzando linhas que não podem ser descruzadas. Ela deveria recuar, manter as coisas profissionais, proteger seu coração e seu emprego. Mas olhando nos olhos de Arthur, vendo a sinceridade nua ali, ela descobre que não quer proteção. Arthur, ela sussurra, sua voz trêmula, você não pode dizer coisas assim para mim. Por que não? Porque ela luta para encontrar as palavras. Porque eu sou sua funcionária. Porque somos de mundos diferentes. Porque isso é loucura. Arthur se inclina ainda mais para frente, tanto que Clara pode sentir o calor emanando de seu corpo. Clara, posso te contar um segredo? Ela assente, não confiando em sua voz. Eu não me importo com nada disso. Não me importo que você trabalhe para mim. Isso pode ser mudado. Não me importo que venhamos de mundos diferentes. Os melhores relacionamentos constroem pontes entre mundos. E quanto à loucura... Ele pausa, um sorriso tocando os cantos de sua boca. As melhores coisas da vida são um pouco loucas. Clara sente lágrimas queimando seus olhos, uma mistura de alegria, terror e algo que ela finalmente reconhece como amor. Você está me assustando, ela admite. Por quê? Porque eu nunca quis algo tanto na minha vida e tenho medo de que se eu me permitir querer você e isso der errado... Ela para, incapaz de terminar a frase. Arthur estende a mão sobre a mesa, seus dedos encontrando os dela. O toque é elétrico, mandando ondas de calor por todo o corpo de Clara. Clara, olhe para mim. Ela levanta os olhos, encontrando os dele. Eu não posso prometer que será fácil,
Arthur diz, sua voz firme, mas gentil. Eu não posso prometer que não enfrentaremos desafios, que pessoas não irão julgar, que não haverá momentos difíceis. Mas posso prometer uma coisa. O quê? Que desde o dia que você entrou na minha vida, nada mais importa tanto quanto proteger seu coração. Sua felicidade se tornou mais importante para mim do que meu próprio sucesso. Ele aperta suavemente a mão dela. Você me fez lembrar que existe vida além dos negócios, que existe beleza além do lucro. Clara sente uma lágrima escapar e rolar por sua bochecha. Arthur, deixe-me terminar, ele diz suavemente. Clara Santos, você é a mulher mais corajosa, mais autêntica, mais inspiradora que eu já conheci. Você transformou minha empresa, minha perspectiva, minha vida. E se você me permitir, eu gostaria de passar o resto dos meus dias tentando ser digno do seu amor. O silêncio que se segue é carregado de possibilidades. Clara pode ouvir seu próprio coração batendo, pode sentir o mundo mudando ao seu redor. Não é apenas uma confissão romântica. É uma promessa de futuro, um convite para reescrever completamente sua história. Você tem certeza? Ela sussurra finalmente. Você realmente tem certeza de que quer isso? Comigo? Arthur sorri, aquele sorriso transformador que ela aprendeu a amar. Clara, a única coisa de que tenho mais certeza é de que respirar é necessário para viver. Ele se levanta da cadeira e caminha até o lado dela da mesa, estendendo a mão. Dance comigo? Clara olha ao redor. Não há pista de dança no restaurante, apenas outras mesas com casais elegantes jantando. Aqui? Aqui, Arthur confirma. Deixe-os olhar. Deixe-os ver que um homem apaixonado não se importa com convenções. Clara aceita sua mão e se levanta, sentindo como se estivesse flutuando. Arthur a puxa para seus braços, uma mão em sua cintura, a outra entrelaçada com a dela. Eles se movem lentamente, quase sem sair do lugar, no ritmo da música suave do piano. Clara pode sentir os olhares curiosos dos outros clientes, mas estranhamente não se importa. Estar nos braços de Arthur, sentir seu perfume, o calor de seu corpo, a força protetora de seu abraço, nada mais existe. Clara, Arthur sussurra em seu ouvido, fazendo arrepios correrem por sua espinha. Sim, eu te amo. As palavras ficam suspensas no ar entre eles, simples mas revolucionárias. Clara para de se mover, levanta o rosto para olhar nos olhos dele e vê ali uma verdade tão profunda que a deixa sem respiração. Eu também te amo, ela sussurra de volta, as palavras saindo como uma confissão e uma promessa ao mesmo tempo. Arthur sorri, seus olhos brilhando com uma alegria que parece iluminar todo o restaurante. Ele inclina a cabeça e Clara fecha os olhos, sentindo o mundo desaparecer, enquanto os lábios dele encontram os seus em um beijo que é suave, reverente e completamente transformador. Quando se separam, ambos estão respirando com dificuldade. Arthur apoia a testa na dela, seus braços apertando-a contra seu peito. Então, ele diz, sua voz rouca de emoção, o que fazemos agora? Clara sorri, sentindo uma felicidade tão intensa que parece irradiar de cada poro de sua pele. Agora vivemos nossa história de amor, um dia de cada vez. Gosto do som disso, Arthur sussurra, e a beija novamente, segelando uma promessa que mudará suas vidas para sempre. O auditório principal da Vila Nova Group nunca havia testemunhado uma atmosfera tão carregada de expectativa. 200 funcionários preenchem as cadeiras estofadas de veludo Bordeaux, suas vozes criando um murmúrio constante que ecoa pelas paredes revestidas de madeira nobre. Clara está sentada na primeira fileira, suas mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar os batimentos acelerados de seu coração.
O vestido cinza pérola que Arthur escolheu para ela, outra surpresa que encontrou em sua mesa na segunda-feira, faz com que se sinta elegante e poderosa, mas nada pode diminuir a tempestade de nervosismo rugindo em seu estômago. Uma semana se passou desde a noite no Pérgola, uma semana de beijos roubados no escritório depois do expediente, de conversas sussurradas durante reuniões, de olhares carregados de promessas através das salas de conferência. Clara mal consegue acreditar na rapidez com que sua vida se transformou. De candidata rejeitada a assistente pessoal, de assistente pessoal a mulher amada pelo homem mais poderoso que conhece. Arthur não disse qual era o propósito exato da reunião de hoje, apenas que seria importante e que ela deveria confiar nele. Mas há algo na forma como Helena a cumprimentou esta manhã, com um sorriso misterioso e um brilho nos olhos, que sugere que Clara está prestes a descobrir algo que mudará tudo novamente. As luzes do auditório diminuem ligeiramente e o murmúrio de conversas se reduz a um sussurro expectante. Arthur aparece no palco, impecável em um terno azul marinho que realça seus olhos e projeta autoridade absoluta. Mesmo à distância, Clara pode sentir o magnetismo que emana dele, a forma como sua simples presença comanda atenção e respeito. "Bom dia a todos", Arthur diz, sua voz amplificada pelos microfones, mas mantendo aquela qualidade íntima que Clara aprendeu a amar. "Obrigado por estarem aqui em uma segunda-feira, que sei que todos vocês prefeririam estar começando suas semanas de trabalho." Risos educados ecoam pelo auditório. Clara observa os rostos ao seu redor, executivos de terno e gravata, assistentes perfeitamente vestidas, gerentes de departamento com expressões curiosas. Muitos deles ela reconhece dos corredores, mas alguns ainda a olham com uma mistura de curiosidade e especulação que a faz se sentir como se estivesse sob um microscópio. "Como muitos de vocês sabem", Arthur continua, caminhando lentamente pelo palco com a confiança de alguém que nasceu para liderar, "a Vila Nova Group sempre se destacou não apenas por nosso sucesso financeiro, mas por nossos valores fundamentais: integridade, respeito, excelência humana." Clara sente um arrepio de antecipação. Há algo na forma como Arthur está falando, uma intensidade por baixo das palavras profissionais, que sugere que esta não será uma reunião corporativa comum. "Recentemente", Arthur diz, seus olhos encontrando os de Clara através da multidão, "fui lembrado desses valores de uma forma que transformou não apenas minha perspectiva como líder, mas minha vida como homem." O silêncio no auditório é absoluto agora. Clara pode ouvir seu próprio coração batendo, pode sentir centenas de olhos se voltando discretamente em sua direção. Helena, sentada 2 fileiras atrás, lhe dá um sorriso encorajador. "3 semanas atrás", Arthur continua, "uma jovem mulher entrou neste prédio para uma entrevista de emprego. Ela foi humilhada, descartada, julgada baseada em preconceitos superficiais que não têm lugar em uma empresa que se orgulha de sua humanidade." Clara sente o rosto esquentar. Arthur está contando a história publicamente, na frente de todos os funcionários. Parte dela quer se encolher na cadeira, mas outra parte, a parte que cresceu nas últimas semanas, ergue o queixo com dignidade. "Essa jovem mulher", Arthur diz, sua voz ganhando intensidade, "demonstrou mais caráter em 10 minutos do que muitas pessoas mostram em anos inteiros. Ela enfrentou a adversidade com graça, preconceito com dignidade e me ensinou uma lição que eu não vou esquecer enquanto viver." Ele para no centro do palco, suas mãos nos bolsos, e Clara pode ver a emoção brilhando em seus olhos mesmo à distância. "Essa mulher é Clara Santos", Arthur anuncia, e agora todos os olhos no auditório se voltam diretamente para ela. "E hoje tenho 2 coisas importantes para anunciar sobre ela." Clara sente como se estivesse em um sonho. As vozes ao seu redor
Parecem vir de muito longe, e ela tem que se lembrar de respirar. Primeiro, Arthur diz, tenho o prazer de anunciar que Clara Santos foi promovida ao cargo de coordenadora de desenvolvimento humano da Vila Nova Group. Ela será responsável por garantir que os valores que pregamos sejam vividos em cada interação, em cada decisão, em cada aspecto de nossa cultura corporativa. O auditório explode em aplausos e Clara sente lágrimas queimando seus olhos. Coordenadora, um cargo executivo, ela mal consegue processar a magnitude do que Arthur acabou de anunciar. Mas Arthur levanta a mão, pedindo silêncio, e sua expressão muda para algo mais pessoal, mais vulnerável. E segundo, ele diz, sua voz mais baixa agora, mais íntima, Clara Santos se tornou a mulher mais importante na minha vida. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Clara sente como se o tempo tivesse parado, como se toda a respiração no auditório tivesse sido suspensa. Arthur está olhando diretamente para ela agora, seus olhos brilhando com uma intensidade que faz seu coração pular batidas. Clara, Arthur diz, e agora ele está descendo do palco, caminhando pelo corredor central em direção a ela. Você poderia vir aqui, por favor? As pernas de Clara tremem quando ela se levanta. O auditório inteiro está observando. 200 pessoas testemunhando este momento que ela nunca poderia ter imaginado. Ela caminha pelo corredor, seus saltos fazendo um som rítmico contra o tapete, sentindo como se estivesse flutuando. Quando ela chega à frente do auditório, Arthur estende a mão para ajudá-la a subir os degraus do palco. O toque dele é quente, firme, tranquilizador. De repente, estar na frente de todas aquelas pessoas parece menos assustador com Arthur ao seu lado. Clara Santos, Arthur diz, sua voz amplificada pelos microfones, mas direcionada apenas para ela. Há 3 semanas você entrou na minha vida como um furacão de coragem e autenticidade. Você me lembrou do homem que eu queria ser, dos valores pelos quais vale a pena lutar. Clara pode ouvir sussurros no auditório, pode sentir a energia carregada do momento, mas tudo o que consegue ver são os olhos de Arthur. Você transformou esta empresa, Arthur continua. Mas mais importante, você transformou meu coração. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em lucros, mas na capacidade de reconhecer e nutrir a grandeza nas pessoas ao nosso redor. Arthur para, e então, para o choque absoluto de Clara e de todos no auditório, ele se ajoelha. Clara Santos, ele diz, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Você mudou minha empresa e minha história. Você me mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de origem e não se curva diante de preconceitos. Clara sente lágrimas correndo livremente por seu rosto agora. Ao redor deles, ela pode ouvir pessoas suspirando, sussurrando, alguns até aplaudindo suavemente. Aceita caminhar comigo? Arthur pergunta, estendendo as mãos para ela. Aceita construir um futuro onde nosso amor seja a fundação de tudo o que fazemos? Clara olha para este homem extraordinário, ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas seu coração, mas seu futuro, sua vida, seus sonhos. Ela pensa na garota que entrou neste prédio 3 semanas atrás, insegura e desesperada. Ela pensa na mulher que se tornou, forte, amada, valorizada. Arthur, ela diz, sua voz trêmula mas clara o suficiente para ser ouvida por todo o auditório. 3 semanas atrás, eu vim aqui procurando um emprego, mas encontrei muito mais que isso. Ela estende as mãos, deixando que ele as segure. Encontrei um homem que me viu quando ninguém mais viu, que me protegeu quando eu mais precisava, que me amou não apesar de quem eu sou, mas exatamente por causa de quem eu sou. O auditório está completamente silencioso agora, todos absortos neste momento íntimo, sendo compartilhado publicamente. Então sim, Clara diz, sua voz ganhando força e convicção.
Eu aceito caminhar com você. Aceito construir um futuro onde nosso amor seja a prova de que as melhores histórias começam quando alguém tem coragem de ver beleza onde outros veem apenas superfície. Arthur se levanta e a puxa para seus braços, beijando-a com uma paixão que faz o auditório explodir em aplausos. Clara pode ouvir assobios, gritos de aprovação e até alguns soluços emocionados vindos da plateia. Quando eles se separam, ambos estão sorrindo através das lágrimas. Arthur segura o microfone mais uma vez. Quero que todos vocês saibam, ele diz, sua voz carregada de alegria e determinação, que Clara e eu construiremos uma vida e uma empresa baseadas na crença de que todo ser humano tem valor inerente, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Ele olha para Clara, depois para a plateia. E se algum de vocês alguma vez duvidou de que os contos de fadas podem acontecer na vida real, espero que hoje tenham mudado de opinião. O auditório explode em ovação mais uma vez, e Clara sente como se seu coração fosse explodir de felicidade. Ela olha para Arthur, este homem incrível que a escolheu, que a amou, que transformou sua vida em algo mais lindo do que ela jamais sonhou. Obrigada, ela sussurra em seu ouvido, por ter me visto quando ninguém mais viu. Arthur sorri, beijando sua testa suavemente. Obrigado você, ele sussurra de volta, por ter me lembrado de como ver.